O sol brilhava em Olambra, a capital das flores, quando um encontro inesperado começou a ganhar forma. Entre milhares de visitantes que lotavam a cidade, um detalhe chamava a atenção. Virgínia Fonseca havia chegado ali, mas não por acaso. Havia uma promessa feita tempos atrás que agora estava prestes a se cumprir. A influenciadora, acostumada a multidões e palcos iluminados, dessa vez trazia no olhar uma emoção diferente. Não era sobre números, seguidores ou contratos milionários. Era sobre algo simples, puro e verdadeiro. Um encontro especial que poderia transformar a vida de alguém. Tudo começou quando um senhor carismático, de cabelos brancos e sorriso largo, começou a aparecer com frequência em sua vida. Ele não era um fã qualquer, mas um verdadeiro admirador de longa data, sempre presente nas plateias, sempre com palavras de incentivo. O nome dele? Cirto, mas para muitos, já conhecido carinhosamente como Vovô Cirto. Aos 81 anos, sua energia encantava quem passava por perto. Com mais de 90 mil seguidores, conquistou as redes sociais, não apenas pela idade, mas pela alegria de viver e pela admiração pela Virgínia. Durante participações no programa Sabadão, ele se destacava por um gesto repetido. Sempre convidava Virgínia para conhecer a Expo Flora, a maior festa de flores da América Latina. Com paciência e insistência, repetia o convite, como quem planta uma semente esperando florescer. Até que em um desses encontros, Virgínia sorriu e disse: "Um dia eu vou, Vovô Cirto. Promessa é promessa." Essas palavras ficaram gravadas, não apenas para ele, mas também para os fãs que acompanhavam de perto cada interação entre os dois. O tempo passou, a rotina de shows, gravações e compromissos parecia interminável, mas aquela promessa nunca foi esquecida. E quando a data da 42ª edição da Expo Flora foi anunciada, algo dentro dela acendeu. Era hora de transformar a promessa em realidade. Olambra se preparava para receber milhares de visitantes. Ruas floridas, aromas no ar, palcos decorados e um mar de cores davam vida a uma atmosfera de conto de fadas. Mas, naquele dia, o espetáculo mais esperado não seria das flores, mas do reencontro. Virgínia chegou discretamente, mas não havia como passar despercebida. Seu sorriso e presença atraíam olhares curiosos. Ainda assim, havia um objetivo maior: encontrar-se com aquele senhor que tanto havia insistido e acreditar que o momento finalmente havia chegado. Do outro lado, Vovô Cirto aguardava. Ansioso, ajeitava a camisa clara, conferia o relógio no pulso e olhava em volta como quem espera alguém muito especial. Seu coração, mesmo acostumado às emoções da vida, batia mais forte do que nunca. Para ele, não era apenas um passeio, era um símbolo de gratidão, uma lembrança que ficaria registrada em sua memória para sempre. Receber Virgínia em Olambra era como misturar o perfume das flores com a emoção de um sonho realizado. Quando os dois finalmente se viram, não houve barreiras, nem distância de gerações. Foi como um encontro de velhos amigos. O abraço apertado e sincero arrancou aplausos e suspiros de quem estava por perto. Ali, a promessa deixava de ser palavra para se tornar história. O ambiente parecia conspirar a favor. As flores vibravam em cores intensas, os visitantes se emocionavam e até o sol parecia mais brilhante naquele momento. Era como se a natureza tivesse parado para contemplar aquela cena. Virgínia olhou para ele e disse com os olhos marejados: "Promessa é dívida, Vovô Cirto. Eu vim." Palavras simples, mas carregadas de sentimento, que fizeram o público ao redor entender que estava presenciando algo muito maior do que uma visita. Assim começava uma jornada única, onde uma promessa cumprida se transformaria em uma história de amizade, carinho e gratidão. Mas o que aconteceu depois desse reencontro na Expo Flora
é algo que poucos poderiam imaginar. E é exatamente isso que você vai descobrir nas próximas partes dessa história. Depois do primeiro abraço, Virgínia e vovô Cirto se sentaram lado a lado, como velhos conhecidos que tinham muito a colocar em dia. O burburinho ao redor não atrapalhava. Pelo contrário, parecia compor a trilha sonora de um momento único. Ela lembrava claramente de todas as vezes que o encontrou nas plateias do Sabadão. Sempre sorridente, ele não perdia a chance de acenar, de chamar sua atenção e, principalmente, de repetir o convite para conhecer Olambra. Você precisa ir à Expoflora, Virgínia. É um espetáculo que vai te encantar. Eu te levo, dizia ele com a convicção de quem falava sério. Para muitos, parecia apenas uma insistência simpática, mas para Cirto era mais. Era um desejo genuíno de dividir uma parte importante da sua vida. Virgínia, sempre cercada de compromissos, respondia com carinho, mas deixava a promessa no ar. Até que um dia, olhando nos olhos dele, resolveu dar sua palavra. Um dia eu vou, pode escrever. E ela sabia que promessa feita de coração não pode ser quebrada. Para o vovô, aquelas palavras ganharam o peso de um sonho. A cada edição da festa, ele lembrava do que tinha ouvido. A expectativa só aumentava, mas ao mesmo tempo, a paciência e a fé o mantinham firme. O tempo parecia conspirar contra, mas a vida reserva surpresas para quem sabe esperar. Quando Virgínia confirmou que iria, Cirto não conteve a alegria. Aos 81 anos, não era apenas sobre ver seu ídolo de perto, mas sobre ser lembrado, valorizado, reconhecido. No reencontro, ela fez questão de lembrar. Você sempre me chamou e eu nunca esqueci. Essa frase fez os olhos dele se encherem de lágrimas. Era a prova de que, apesar da fama e da correria, ela não se esqueceu das pessoas que cruzaram seu caminho. O público que acompanhava a cena também se emocionava. Muitos gravavam, outros aplaudiam, mas todos entendiam a grandeza daquele gesto. Afinal, quantos influenciadores realmente param sua rotina para cumprir uma promessa a um fã? A resposta estava ali, diante de todos. Virgínia havia ido. Ela escolheu honrar o carinho e transformar um simples convite em uma memória inesquecível. Era uma lição silenciosa sobre gratidão e humanidade. Agora você faz parte da minha família de verdade, disse Cirto, segurando a mão dela com firmeza. Já tenho 5 netas, com você agora são 6. O comentário arrancou risos da plateia e um sorriso largo da influenciadora. Mais do que palavras, a cumplicidade entre eles mostrava que a amizade não tem idade. Enquanto muitos veem distância entre gerações, ali só havia proximidade, respeito e afeto. A cada troca de olhar, ficava claro que aquele encontro não era apenas uma visita. Era um presente, tanto para ele quanto para ela. Afinal, cumprir uma promessa também traz paz e alegria para quem a faz. O colorido das flores parecia ganhar vida a cada gesto, como se a natureza participasse ativamente daquela cena, reforçando que momentos simples podem ser tão grandiosos quanto os maiores eventos. E assim, entre sorrisos e lágrimas, Virgínia e vovô Cirto começaram o passeio pela festa. Um caminho que revelaria muito mais do que flores. Revelaria histórias, lembranças e até algumas surpresas que ninguém esperava. O que eles viveriam a seguir na Expoflora seria tão emocionante que até quem acompanhava pelas redes sociais se sentiria parte da cena. E é exatamente nesse ponto que a história ganha ainda mais força. O sol iluminava cada detalhe da Expoflora, transformando o cenário em um verdadeiro espetáculo de cores. Virgínia e vovô Cirto caminhavam lado a lado, admirando cada flor, cada arranjo e cada detalhe preparado com tanto carinho pelos organizadores. O público, surpreso com a presença da influenciadora, se aproximava aos poucos. Muitos pediam fotos, outros apenas observavam, respeitando o momento especial entre ela e o vovô.
Mas uma coisa era certa: todos se emocionavam com a cumplicidade visível entre os dois. "É aqui que eu queria te trazer", disse Sirto, abrindo os braços para mostrar o imenso corredor de flores coloridas. Virgínia sorriu, encantada com a cena, como se estivesse vivendo um sonho que há muito tempo estava guardado. A cada passo, as histórias se misturavam às cores das tulipas, girassóis e orquídeas. O vovô explicava os detalhes, mostrava curiosidades e até contava algumas lembranças da sua juventude. Para ele, era mais do que uma visita, era compartilhar memórias. Virgínia ouvia atentamente, sorrindo a cada palavra. Entre flashes de câmeras e vídeos gravados pelos fãs, ela fazia questão de valorizar aquele momento. Nada de pressa, nada de correria. Apenas viver o agora, ao lado de alguém que conquistou seu coração. Em certo ponto, os dois pararam diante de um grande painel de flores vermelhas. "Olha isso, vovô Sirto, parece uma pintura viva", exclamou Virgínia, encantada. Ele apenas sorriu, orgulhoso de ter sido o responsável por proporcionar aquele momento. Os seguidores que acompanhavam pelas redes sociais não acreditavam no que viam. Os comentários explodiam. "Ela cumpriu a promessa. Que linda atitude. Isso é humanidade de verdade." A internet, por alguns instantes, deixou de lado a crítica para aplaudir a sensibilidade. Entre uma foto e outra, Virgínia aproveitou para falar diretamente aos fãs que assistiam. "Gente, olha que momento lindo. Se vocês estão curtindo essa história tanto quanto eu, já deixa o like aqui no vídeo. É rapidinho e ajuda muito o canal a crescer." O pedido saiu de forma natural, como uma conversa leve. O sorriso sincero e o brilho nos olhos davam força às palavras. Afinal, era impossível não se envolver com a cena que se desenrolava ali. De repente, uma criança se aproximou timidamente com um buquê de flores nas mãos. "É para você, Virgínia", disse a menina. Ela se abaixou, agradeceu com carinho e entregou uma rosa ao vovô Sirto, dividindo o presente recebido. O gesto arrancou aplausos e deixou todos emocionados. Era como se a pureza da infância tivesse se somado ao carinho da velhice, criando um elo perfeito entre gerações. Virgínia, mais uma vez, mostrou que sabe valorizar os pequenos detalhes. Enquanto caminhavam, o vovô contava que já tinha levado muitos familiares à festa, mas nunca imaginou que um dia estaria ali com sua influenciadora preferida. "Agora posso dizer que realizei mais um sonho", confessou com a voz embargada. Virgínia segurou sua mão e respondeu: "E eu realizei o meu, porque estar aqui com você é um presente que vou guardar para sempre." Palavras que emocionaram ainda mais quem acompanhava ao redor. A Expoflora, já grandiosa por si só, ganhou uma nova dimensão com esse encontro. As flores pareciam mais vivas, os sorrisos mais largos e os aplausos mais intensos. A energia no ar era contagiante, mas o passeio ainda estava longe de terminar. Havia muito mais para viver, para mostrar e para sentir. E o que viria a seguir deixaria a experiência ainda mais surpreendente e divertida. O passeio seguia e a cada nova atração da Expoflora surgiam motivos para rir. Vovô Sirto, cheio de energia, fazia questão de puxar Virgínia pela mão para mostrar cada detalhe. "Vem cá, você precisa ver isso", dizia com o entusiasmo de uma criança. Em um dos estandes havia um enorme moinho de vento decorado com flores. Virgínia tentou imitar a pose de turista, mas acabou tropeçando levemente na grama, arrancando gargalhadas do público e do próprio vovô. "Olha aí, quase derruba o moinho", brincou ele. O humor natural entre eles contagiava quem passava por perto. Alguns visitantes pediam para tirar fotos, outros apenas se divertiam observando a dupla que parecia protagonista de um filme leve e emocionante. Em uma barraca de doces típicos, Virgínia insistiu em comprar stroopwafels para dividir com o vovô. Ele, em tom brincalhão, respondeu:
Eu aceito, mas só se você me seguir de volta no Instagram. A plateia caiu na risada e ela não hesitou, pegou o celular e seguiu ali mesmo. A cena viralizou instantaneamente nas redes sociais. O público gravava e postava com legendas divertidas. Vovô Cirto venceu! Agora é oficial. Ele conquistou até o follow da Virgínia. Enquanto saboreavam o doce, ela aproveitou para interagir com a câmera. Gente, vocês estão acompanhando tudo isso comigo, né? Então já se inscreve aqui no canal, porque tem muita história linda vindo por aí. E é de graça, não custa nada. O pedido foi feito com tanta leveza que parecia parte natural da conversa. O sorriso dela, unido à energia positiva do vovô, tornava impossível não querer fazer parte daquela jornada. Mais adiante, encontraram um túnel de flores suspensas, onde as pétalas caíam suavemente com o vento. Parece até chuva de bênçãos, comentou Virgínia. Vovô Cirto, espirituoso, completou. É o universo comemorando sua inscrição no canal. A cada passo, surgiam pessoas emocionadas. Uma senhora se aproximou e disse: Virgínia, você não imagina o quanto esse gesto de vir até aqui inspira a gente. Ela sorriu, abraçou a fã e respondeu: quem inspira sou eu, com histórias como a do vovô Cirto. O passeio também teve espaço para brincadeiras. Em um campo repleto de girassóis, Virgínia tentou adivinhar a altura da planta. Deve ter uns 2 metros, arriscou. Cirto riu e respondeu: é quase do meu tamanho quando eu era mais novo. As gargalhadas se multiplicaram. Era um lembrete de que momentos simples, quando compartilhados com carinho, se transformam em memórias eternas. Um grupo de jovens reconheceu o vovô e começou a gritar: Cirto, Cirto, Cirto! Ele ergueu os braços como se fosse uma estrela do rock, arrancando aplausos. Virgínia aplaudia junto, encantada com a popularidade do novo amigo. Ali, a diferença de idade desaparecia. Os dois estavam unidos pelo afeto e pela alegria de viver. O contraste entre a influenciadora digital e o fã de 81 anos se transformava em uma bela lição sobre amizade e gratidão. A Expoflora seguia vibrante e cada instante parecia se transformar em um capítulo inesquecível. Entre flores, doces e risadas, a dupla encantava todos ao redor. Mas ainda faltava o desfecho dessa história. Um momento que uniria tudo o que foi vivido em uma lembrança que jamais seria apagada. E é isso que você vai descobrir na última parte dessa jornada. O dia já caminhava para o fim quando Virgínia e vovô Cirto decidiram parar em um banco cercado por flores. O sol se despedia lentamente, pintando o céu de tons alaranjados, como se até a natureza quisesse eternizar aquele encontro. Cirto, com os olhos marejados, suspirou fundo. Sabe, Virgínia, eu já vivi muitas coisas nesses meus 81 anos, mas hoje eu posso dizer que realizei um dos maiores sonhos da minha vida. Virgínia sorriu e apertou a mão dele. E eu realizei o meu, vovô Cirto. Porque estar aqui é muito mais do que um passeio. É aprender que a vida só faz sentido quando a gente valoriza quem está ao nosso lado. As palavras dela ecoaram entre os presentes. Muitos visitantes se emocionaram. Alguns até deixaram escapar lágrimas discretas. Era impossível não se contagiar com a sinceridade que transbordava daquela cena. Nesse instante, as flores pareciam mais vivas, o vento mais suave e o ambiente mais harmonioso, como se cada pétala fosse testemunha de que promessas cumpridas carregam o poder de transformar corações. Virgínia então olhou para a câmera e falou diretamente com quem acompanhava. Gente, se essa história tocou você assim como tocou a mim, se inscreve no canal. É de graça e não custa nada. Senta o dedo e vem fazer parte dessa família junto com a gente. O pedido veio com tanta emoção que se tornou impossível recusar. Não era apenas sobre números, mas sobre continuar compartilhando momentos que inspiram e emocionam. Vovô Cirto, sem perder o bom humor, completou.
Se inscreve aí, minha gente, porque eu quero voltar em mais vídeos com a Virgínia. O público caiu na risada e os aplausos ecoaram ainda mais fortes. Era a prova de que, às vezes, a vida recompensa a paciência com gestos que não têm preço. Para ele, era a realização de um sonho. Para ela, a confirmação de que a fama só faz sentido quando usada para espalhar amor. As redes sociais explodiram em comentários. Que atitude linda! Ela é diferente. Esse encontro foi mágico. Eram mensagens que reforçavam o quanto aquele gesto tinha tocado milhares de corações. Enquanto caminhavam rumo à saída, Virgínia olhou para trás e contemplou o cenário uma última vez. Promessa cumprida, sussurrou como quem fecha um capítulo importante da própria vida. Sirto, por sua vez, caminhava leve, com a sensação de que tinha ganhado muito mais do que uma visita. Tinha conquistado uma amiga, uma lembrança eterna e um momento que jamais seria apagado. Para o público, a mensagem era clara. Nunca subestime o poder de um gesto simples. Uma promessa cumprida pode florescer em um jardim de esperança e transformar vidas para sempre. Ao deixarem a Expoflora, ambos carregavam algo maior do que flores. Carregavam a certeza de que a amizade e a gratidão são os maiores presentes que alguém pode oferecer. E assim, entre cores, risos e lágrimas, essa história se encerra. Mas o impacto dela continuará florescendo, como as flores de Olambra que todos os anos voltam a renascer. E quem sabe, nos próximos capítulos da vida, novas promessas ainda estejam esperando para serem cumpridas.